TV. Estamos aqui com o médico veterinário da Cidasc de Rio dos Cedros, o Ivanor Baldasso, para a gente falar sobre um surto de raiva bovina que está atingindo os rebanhos aqui da nossa região. Ivanor, obrigado pela presença. Boa tarde, Solmos. Boa tarde aos internautas. Uma satisfação estar aqui no seu programa. E me diz o seguinte, gostaria que você falasse como se comprovou que estava ocorrendo esse surto de raiva lá no município de Rio dos Cedros. Bom, Solmos, internautas, a raiva em nossa região, toda a região do Médio Vale, desde Rio do Sul até o litoral, ela é enzootica para a raiva. Enzootica quer dizer que todo ano é esperado alguns casos de frequência baixa, mas eventualmente sempre vai acontecer casos de raiva. Do ano passado até esse momento, esse número aumentou e nós tivemos então um surto. É identificado, diagnosticado nas propriedades, o proprietário notifica, nós vamos verificar os sintomas, colhe-se material, confirma-se laboratorialmente se tratar de raiva, aí nós temos um surto de raiva pela quantidade de casos que aumentaram na nossa região. Agora, isso atinge o quê? Rio dos Cedros, Timbó, Indaial? Toda a região está ocorrendo. Nós tivemos casos, primeiramente, no ano passado, no início do ano passado, no município de Rodeio. Aí, em seguida, passou para Timbó, Rio dos Cedros e Benedito Novo. Em Indaial também temos casos suspeitos que estão sendo investigados. Agora, já se tem um balanço de quantos animais já foram atingidos por esse surto de raiva, Ivanor? Temos sim. Em Rodeio ocorreram 24 casos confirmados, Timbó 20, Rio dos Cedros 7, Benedito Novo até o momento 3 casos. E tem, além desses casos confirmados laboratorialmente, existem muitos outros casos que ocorrem que o proprietário não notifica a Cidasc. O animal morre, muitas vezes ele morre achando que é outro problema, acaba sendo enterrado e nem nos é avisado. Então, normalmente esses casos não notificados, eles chegam a atingir o dobro dos casos confirmados. Agora, esses casos desses animais que foram comprovados aí de surtos de raiva, eles logicamente, eles são sacrificados antes ou se espera colher a amostra de sangue para confirmar? Como é que é? Isso é muito importante. A gente não, assim, faz com que o animal tenta instruir o proprietário a não sacrificar o animal. O animal não deve ser sacrificado, porque atrapalha o diagnóstico no laboratório. Quando o animal é sacrificado, o vírus pode não ter atingido lá no sistema nervoso central do animal, que é o que a gente colhe para o laboratório, e aí o diagnóstico fica prejudicado. Então o animal, infelizmente, o proprietário não gosta muito de ficar vendo o animal pelos sintomas que apresenta, sofrendo, é um sofrimento no entendimento do produtor, mas eu peço ao produtor que entenda isso dos técnicos. Os técnicos pedem para não sacrificar, é para favorecer o resultado positivo. Esse resultado positivo leva quanto tempo? Normalmente o primeiro resultado, depois da coleta, em 48 horas, no máximo 72 horas. É feita uma segunda prova, a gente chama dessa primeira prova imunofluorescência, um diagnóstico mais rápido, mas já é laboratorial. E uma segunda prova mais definitiva, que é a prova biológica, demora em torno de 20 dias. Agora, por exemplo, o agricultor, que ele já lida com o seu rebanho, ele já tem uma noção quando o animal tem um surto, e eu gostaria que você explicasse quais os sintomas desse surto da raiva. Bom, tranquilamente o produtor, que é acostumado a verificar no dia a dia o seu animal, é muito fácil dele perceber quando o animal tem raiva. Porque o principal sintoma da raiva, como ela é uma doença por vírus que ataca o sistema nervoso central do animal, a primeira coisa que ele nota no animal é a mudança do comportamento. Então você vai ver o seu animal mudar os hábitos dele. E a nossa raiva, principalmente que ocorre aqui na região, ela é raiva dos herbívoros. Atinge mais os animais que comem capim. Então bovinos, equinos, caprinos, ovinos. Mas mais mesmo em bovino. A maior, 90% dos casos são em bovinos. Então o animal apresenta mudança de comportamento, ele vai ficar agitado, primeiramente, vai sacudir a cabeça. E um sintoma dos mais característicos é comprometer o andar do animal. O animal vai bambalhar, ele vai ter dificuldade em coordenação no caminhar. Então ele vai andar descoordenadamente.
pode levantar demais a perna anterior, principalmente, a traseira do animal é jogada de um lado para o outro, quase cai de um lado, quase cai para o outro, vai piorando. Conforme vai passando o tempo, o animal vai piorando, os sintomas vão ficando cada vez mais fortes, até chegar um momento dessa incoordenação, vai causando uma paralisia dos membros posteriores do animal, e chega um ponto que o animal não consegue mais se levantar. Aí ele fica deitado, pode às vezes se alimentar mesmo deitado, e tem alguns sintomas que têm ocorrido na nossa região, devido aos animais serem vacinados, terem alguma imunidade, que mudam um pouquinho os sintomas. Pode o animal ter tremores, pode salivar bastante, babar muito, o animal baba, o proprietário vê aquela saliva escorrendo pela boca do animal. E eu observei alguns casos aqui que o animal se esfregava muito, se coçava muito, ia numa árvore e começava a se esfregar, ou então se lambia o corpo, com muita frequência, chegava até se ferir, arrancar o pelo do animal, ficar sem pelo, assim, a pele exposta e causar feridas no animal. E tem um outro sintoma que é comum em alguns casos, não é frequente, é o animal ter contrações abdominais, como se tivesse com sinais de parto iminente. O animal começa a ter contrações abdominais, o proprietário pensa que tem uma infecção urinária às vezes, ou então está em trabalho de parto. Às vezes o proprietário relata que o animal está abortando, e a gente vai lá, muitas vezes o animal nem em gestação está. E é um dos sintomas que pode indicar raiva. Agora, por exemplo, sintoma de raiva, um animal que foi contaminado, ou existe uma suspeita, o proprietário, o dono desse animal, ele pode se aproximar ou não? A doença é transmitível para o ser humano? Ela pode ser transmitida, embora seja muito rara. Nós não temos relatos de animais em toda a nossa região que ocorrem da raiva. Desde que eu estou aqui há mais de 20 anos, mais de 25 anos eu trabalho na região, e nós tivemos outros surtos em 2001, por exemplo, um grande surto em 2001, e nós nunca tivemos uma contaminação de ser humano. Mas é possível, a pessoa que entra em contato com as secreções dos animais, as secreções que eu falo é saliva, sangue, urina, líquido do parto ali, líquido amniótico, e no período que o animal tem o vírus circulando pelo corpo, ele pode se contaminar sim, mas a contaminação não é muito simples. Tem que haver um ferimento profundo na pele da pessoa, de outra forma o vírus não consegue penetrar, ele não tem uma penetração ativa, o vírus não consegue entrar no corpo do animal, da pessoa, desculpa, se não tiver um ferimento aberto. Quer dizer, então, né, todo esse período aí, nesses 20 anos que você está aqui em nossa região, Rio dos Cedros, você nunca presenciou um caso aí de que esse surto aí, ou a raiva bovina, passasse para o proprietário? Nunca. E a gente pede, então, orienta os produtores que tenham um animal suspeito, que notifiquem a SIDASC, que notifiquem o seu veterinário do município, que ele vai dar o encaminhamento correto, e de preferência que não manipule o animal, o mínimo possível. Principalmente tem muitas pessoas que querem, o animal para de beber água, ele vai fornecer água forçado para o animal, muitas vezes acaba se cortando no dente do animal e ali tem saliva, que pode estar contaminada, então é um risco. Então tenham cuidado para animal suspeito não manipular, deixa o animal quietinho, chama o veterinário, o veterinário ele é vacinado, ele tem proteção para essa doença, então ele vai fazer o trabalho dele. O animal vai ficar isolado. E se for necessário mesmo que a pessoa queira mesmo manipular o animal, então que use proteção, luva nas mãos, máscara, essas coisas. Ivanor, uma curiosidade, por exemplo, o frio ajuda, contribui para a raiva bovina? De certa forma sim, os casos ocorrem em todos os meses do ano, mas na época anterior ao inverno, ali no outono, finalzinho de verão para outono e início de inverno, tende a aumentar os casos. Isso se deve à migração dos morcegos. Os morcegos, eles são por todo o estado, os morcegos hematófagos são os transmissores, eles fazem mutações e também nessa época tem o acasalamento deles. Então ocorrem brigas por disputa de fêmeas, e a migração de regiões fazem com que um animal contaminado passe para outros e se espalhe o vírus entre toda a população de morcegos da região. E aí ocorre o surto nessas épocas com maior intensidade. Agora, para que evite, por exemplo, essa raiva bovina, é importante o produtor sempre manter em dia a vacinação aí do gado, né? Salmos, a maior arma que nós temos para prevenir a raiva é a vacinação do gado. Ela é eficiente, funciona 100%. Todos os casos que estão ocorrendo na nossa região ocorreram em animais que não estavam imunizados. Isso é muito importante. Tem proprietários que estão perdendo os animais jovens, aí de 4, 5 meses, porque vacinaram os animais adultos no ano passado e não esqueceram dos jovens. Então,
tem que ter muito cuidado. É uma vacinação rotineira que tem que ser feita. O proprietário tem que criar... todo ano tem que ser feita a vacinação. O proprietário tem que criar um calendário de vacinação e ter disciplina de todo ano estar repetindo essa vacinação. Não esquecendo que o animal jovem que nasceu, ele não está imunizado. Então, se o morcego sugar ele, for ali, se alimentar do sangue dele, transmite, e como ele não tem defesa, vai ter a raiva. Agora, a questão da vacinação, isso é o produtor mesmo que aplica no gado, é o médico veterinário, Ivano? Isso é importante todo mundo deixar bem claro. A responsabilidade pela aplicação da vacina da raiva é do produtor. O produtor não deve esperar o serviço veterinário de prefeitura, da cidade que vir fazer a vacinação. A nossa função é diagnóstico, coleta do material, confirmar os casos da raiva, orientar a vacinação, que nós estamos fazendo isso nesse momento, estamos fazendo através de panfletos, reuniões, palestras, também nos jornais e rádio. Então, esse o nosso trabalho. E o produtor tem a obrigação de vacinar, porque também na região são milhares de produtores e até que todo mundo tenha seu gado imunizado, leva muito tempo. Existe uma logística, tem que prender o animal, tem gente que quer num período só da manhã, da tarde, então dificulta muito. Se todo mundo fizer ao mesmo tempo, em 2, 3 dias nós temos o rebanho todo da região imunizado. E se esperarem pelos serviços veterinários de prefeitura ou cidades, que vão levar meses. Agora essa vacina, o produtor, ele adquire lá na cidade mesmo? Não, a vacina é comprada em casas agropecuárias. Em casas agropecuárias. Nós na cidade não temos vacina para fornecer. Agora tem que ter um certo cuidado, né, da vacina. Muito boa lembrança. A vacina, o produtor, de preferência, vá com caixa de isopor com gelo, porque na casa agropecuária muitas vezes não tem gelo suficiente ou não tem caixa de isopor. Então, vacina tem que ficar entre 2 e 8 graus centígrados sempre. Desde o momento da aquisição, a casa agropecuária já tem que ter ela refrigerada. A vacina não pode ser congelada, ela tem que ser mantida refrigerada, 2 a 8 graus, repetindo. Mantida no gelo, não exposta ao sol. A dose que vai no animal é igual para um bezerrinho de 30 quilos e um boi de 800 quilos, um touro é a mesma dose, independente do tamanho. É muito importante, o animal que está sendo vacinado pela primeira vez, ele tem que receber uma dose de reforço 30 dias depois da primeira dose. Sempre na bula, no rótulo do frasco da vacina, está escrito ali que é para vacinar animais só a partir do 4º mês de vida. Como nós estamos tendo um surto agora na região, estamos enfrentando esse surto, é melhor vacinar todos os animais, mesmo os recém-nascidos. Isso vai fazer com que o animal produza células de memória, que a gente chama. O sistema imunológico dele prepara o corpo para receber uma segunda dose. Na segunda dose, quando o animal já tem um pouquinho mais de idade, ele vai responder muito rápido. Em poucos dias, aí, cerca de 7, 8 dias, o animal já está protegido. E nesse período, uma pergunta de leigo. Por exemplo, o leite, por exemplo, tem um animal lá, um gado foi vacinado hoje, eu costumo tirar o leite ali do animal, do gado. E aí, qual é o período após a vacinação que pode... Não tem carência. Não tem carência? Não. O vírus da vacina é inativado, é morto. O vírus é morto, não tem como produzir doença. Mesmo para a carne, o produtor pode vacinar um animal hoje e no dia seguinte abater o animal para consumo que não tem perigo nenhum de estar transmitindo o vírus. Com que idade o animal já pode ser vacinado? Mas é isso que eu... bezerro já, desde... Eu tinha comentado agora recente que por causa do surto nós temos que vacinar os animais recém-nascidos. Recém-nascidos. Só que esse animal recém-nascido ele não vai produzir uma defesa muito boa, muito consistente. Então quando ele tiver com 4 meses de idade ele vai tomar uma outra dose. Então é importante, vacinou, vacina logo. Certo. Mesmo que está com poucos dias de vida. Completou 4 meses, mais uma dose. Então tem animal aí que está recém-nascido agora que vai tomar até o 4º mês 3 doses. É muito caro essa nova. A vacina custa em torno de R$20, o frasco com 25 doses. Então dá cerca aí, se fizer a conta direito, 80 centavos por animal. Agora uma pergunta, a brincagem tem a ver com a vacinação? Como é que está também? Conta pra gente. A brincagem não tem nada a ver com a vacinação. A aplicação do brinco em Santa Catarina ela tem a ver com a certificação de Santa Catarina. Não é só do transporte. Nós temos um certificado internacional. É o único estado no Brasil que tem certificação internacional de região livre sem vacinação para febre aftosa. Não é raiva, febre aftosa, é outra. Então,
para nós ganharmos esse certificado, nós temos que garantir que o nosso rebanho nasceu aqui, porque não podemos receber bovino de outro estado. Santa Catarina não entra animais de outro estado. É fechada a fronteira, nós temos barreiras. Então, é uma ferramenta que nós temos para garantir que o animal é de Santa Catarina, não veio de outro estado que possa estar trazendo o vírus da febre aftosa. Para encerrar, por exemplo, o animal que tiver raiva bovina, está constatado, ou ele tem que, lógico, vai ser sacrificado, que eu pergunto o seguinte, tem que ser enterrado, incinerado, o que acontece? Bom, para constatar laboratoriamente, claro que o animal tem que ser morto porque é tirado do cérebro dele. Né? O sistema nervoso central é recolhido, o encéfalo do animal é recolhido, e então o animal tem que estar morto. Como eu orientei primeiro, então melhor esperar o animal morrer. Isso ocorre de 2, 3 dias até 7, 8 dias depois que o animal apresenta os sintomas. O animal morre nesse período, a imensa maioria. Então, em raríssimos casos foi procedido o sacrifício, mas não é recomendado. É mais feito o sacrifício quando o proprietário insiste muito por não querer ver o sofrimento do animal. E uma vez o animal morto ou sacrificado, enterrar o animal profundamente, né? E também, outra forma de destruição é pela incineração. Não aproveitar a carcaça nada. De forma nenhuma, não pode ser aproveitado da carcaça. Exatamente. E agora é aquela coisa, o proprietário, né, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a cidade. Eu vou deixar os nossos telefones aqui da região. Pois não. Na regional da DR de Blumenau é 3334-1002, 47 é o código, né, diário. Timbó 3382-2386, Rio dos Cedros é 3386-1313 e Rodeio é 3384, desculpe, esqueci de Rodeio, 1539. Certo. 3384-1539, então é Rodeio. Então, qualquer um desses telefones vocês podem procurar a gente e a gente está passando as maiores orientações. Tá certo, então. Ivanor Baldasso, você que é médico veterinário da Cidasc, lá de Rio dos Cedros, quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da JMV-TV. Eu quero agradecer, Salmos, a ti e a JMV-TV por esse espaço e deixar, assim, mais uma lembrança aos criadores, que não esperem os casos acontecerem no seu vizinho, na sua localidade. O morcego ele tem um alcance aí de 5, 10 quilômetros. Então, se ele estiver infectado com o vírus, ele pode, se tratando de Timbó, numa noite ele alcançar qualquer ponto do município. E ele se alimentando do sangue do seu animal, fatalmente vai estar transmitindo e vai ter essa perda. Então, a arma barata, eficiente, vacinação, não esqueçam. Ano que vem não pode esquecer de dar o reforço, nos próximos anos, porque nós não iremos nunca erradicar o morcego aqui da nossa região. Por causa dos abrigos, foi esquecido de falar, nós temos abrigos em tudo que é lugar aqui da região, então o morcego sempre vai estar vivo aí. Uma forma que foi esquecido, Salmos, se me permite, nós temos que o proprietário que vê o animal dele sugado pelo morcego, atacado pelo morcego, ele vê um filete de sangue, assim, com um pequeno ferimento, ele tem que notificar nós da Cidasc que a gente é responsável pelo controle desses animais, dos morcegos. Tá certo. Ivanor Baldasso, médico veterinário da Cidasc, Rio dos Cedros, foi o nosso entrevistado.